Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim falar com vocês sobre um livro que eu amei, que eu acabei de ler, que é As Coisas de Tobias Carvalho. É um livrinho de contos que ganhou o Prêmio Sesc Literatura 2018 e é por esse motivo que eu conheço essa obrinha aqui. E eu estava assim muito curioso, já tem uns 2 anos para ler pelo menos, porque eu sei que a temática desses contos não costuma ser muito visitada pela literatura contemporânea, sabe? Muito menos literatura do passado. Como é que eu posso dizer? São histórias de gente como a gente. Ou melhor, de gente como eu, né? São contos em que os protagonistas são todos homens, jovens, gays, brasileiros, nessa era dos aplicativos e do individualismo e do imediatismo para tudo, das relações vazias e líquidas. Então são histórias muito atuais, sabe? E aqui a gente vai conhecer os nomes dos aplicativos que esses caras usam, a gente vai conhecer o tipo de vida que eles vivem, né? E é muito próximo da realidade, assim, da minha realidade, da realidade das pessoas que eu conheço. Então é muito legal finalmente ler um livro que fala sobre pessoas como eu, né? Um dos contos mais legais para mim aqui é um que tem dois caras, eles saem, acabam ficando dentro de um carro e depois eles vão conversar sobre a vida, né? E um deles escreve sobre personagens gays. E aí o outro fala uma coisa que eu acho que resume muito bem a proposta desse livro e a importância dele também, né? Ele fala assim, falta isso, né? Histórias para falar dessas relações que existem. Tem uma caralhada de filmes com os dois caras se descobrindo, isso já vimos, mas e depois? As relações das bichas são diferentes. A gente já não se encaixa nas regras, não precisa se encaixar em padrão nenhum. E é muito isso que é mostrado aqui, sabe? Esse tipo de vida que não precisa estar dentro dessas regras. A monogamia, por exemplo, é uma coisa que é discutida aqui. Todas essas relações, né? A questão do sexo, que é muito mais fácil com esses aplicativos. E como que esses personagens estão transitando nesse mundo, né? E num mundo em que a solidão, o vazio e todos os outros conflitos que os seres humanos têm, né? Enquanto eles lidam com isso, lidam com a sexualidade deles nesse país doido que a gente vive, nessa era muito maluca que a gente está vivendo. E é assim, muito interessante. São 23 contos curtinhos, escritos com uma linguagem muito clara, muito direta, que chega a ser cortante, porque às vezes os temas aqui são pesados, mas todas essas histórias giram em torno dessa questão, né? Dos homens gays e da sexualidade dessas pessoas. E assim, tem histórias de casais, tem histórias de pessoas jovens, pessoas mais velhas, e pessoas que estão namorando, pessoas que estão só vivendo ali nos aplicativos. Tem um pouquinho de cada coisa, sabe? Aí, pessoas de tipos de vida diferentes também, universitários. A maioria tem assim uns 20 e poucos anos, mas tem outras idades também. E são contos, assim, de momentos muito diferentes da vida, sabe? Você vai ter conto desde as primeiras experiências ali na infância, até um momento conversando com a família sobre isso. Vai ter história de casamento, vai ter história de separação, vai ter história de suicídio, vai ter história de amor, vai ter história só de sexo, vai ter história de todos os tipos aqui. E todas elas são muito, muito direto ao ponto, sabe? E muito... Acho que elas representam muito uma experiência comum, que é claro que as pessoas são muito diferentes e as experiências são diferentes, mas eu acho que tem uma coisa comum em todas elas e que aqui está muito bem registrado. E se muitas dessas histórias aqui já foram contadas também, eu acho que o grande mérito desse livro é ele ser muito atual, ser muito jovem. E isso dos aplicativos, as relações que se estabelecem a partir dos aplicativos de sexo, né, onde o sexo é muito fácil, gratuito e rápido. E esse livro aqui tem muitos personagens que estão se relacionando dessa forma, né? Tem um trecho de um dos contos também que eu acho maravilhoso. Um personagem fazendo uma reflexão depois de ter tido um desses encontros, né? Talvez o Gustavo tivesse razão. O sexo fácil demais era apenas um tipo mais sofisticado de masturbação. Era o sexo comigo mesmo que eu buscava, não importava quem estivesse ali. E é bem isso, assim, essa movimentação toda das pessoas que estão circulando e se relacionando, né? Mas que na verdade elas não estão se relacionando com o outro, porque não dá nem tempo de se relacionar com o outro. É uma coisa muito superficial e vazia e é uma coisa individual mesmo, né? Essa era tão individualista que a gente vive, essas relações que se estabelecem a partir desses aplicativos de encontro e de pegação, são relações superficiais e sem profundidade, né? E isso é tratado nesse livrinho de 140 e poucas páginas de uma forma, assim, perfeita. E esse autor, o Tobias, eu acho que ele é mais novo que eu. É um garoto do Rio Grande do Sul, ele faz relações internacionais. E esse aqui é o primeiro livro dele, que ganhou um concurso super prestigiado. Então, assim, já tô doido para ver o que ele vai escrever depois disso, né? Já quero ler tudo também, porque eu amei essa coragem que ele teve de escrever tudo tão claramente, assim, tudo tão sem esconder nada, sabe?
E essa linguagem também, que apesar de ser muito simples, assim, muito clara, direta, limpa, ela conta histórias muito complexas. Então eu acho que é outro mérito assim desse autor conseguir contar histórias tão humanas em tão pouco espaço. Tem um livrinho de 140 e poucas páginas e que guarda aqui uma complexidade enorme de pessoas como eu, pessoas como milhões de brasileiros que estão aí tentando se entender nesse mundo, né? E se relacionando dessa forma, uma forma que é nossa e que não estava retratada ainda em nenhum outro lugar. Eu, pelo menos, não tinha visto ainda histórias tão verdadeiras sobre jovens gays e sobre a nossa vida, as nossas possibilidades e tudo mais. Então eu amei demais isso aqui. Tem alguns capítulos aqui que são todos em formato de conversa de chat, sabe? Então vai ter aquela forma de diálogo, né? Um fala, outro manda, tipo mensagem de WhatsApp. Eu gostei disso também. Outra coisa que eu gostei são as músicas que eles estão ouvindo, os artistas, né, as coisas. Tem um capítulo aqui que o personagem está ouvindo Prince, um álbum que eu amo do Prince. E que eu não tinha visto também ainda ninguém ouvindo isso, eu gostei muito. A gente fica com a impressão de que esses contos são todos sobre uma pessoa só, como se fosse o protagonista do livro. Mas não é exatamente, porque assim, algumas histórias se passam em São Paulo, outras no Rio Grande do Sul, outras eu acho que em Roraima. E os personagens têm idades diferentes, às vezes a gente vê as profissões deles e as histórias não são as mesmas, mas tem uma coisa comum que é essa questão da sexualidade, a forma de lidar com isso. E as formas de lidar com isso, né? As formas de exercer isso. E eu acho que uma coisa comum que perpassa todo o livro é uma sensação de vazio existencial, sabe? Que eu acho que isso tem a ver com a geração, essa geração mesmo, e esse momento que a gente está vivendo. E é curioso essa coisa do vazio, sabe? Porque eu tenho a sensação de que eu já conheci muita gente que está lidando com um vazio existencial também, tentando preencher isso de alguma forma. Eu ficava pensando, pô, será que eu atraio essas pessoas? O que está acontecendo? Mas aí nesse livro aqui, com tantas histórias de tantos personagens diferentes, e todos eles estão lidando mais ou menos com isso, eu fiquei pensando, não, talvez seja uma questão geracional mesmo, de a gente estar deslocado nesse mundo. E é claro que para todo mundo que é jovem hoje, esse vazio de uma era tão líquida, né, tão individualista, eu acho que isso influencia um pouquinho a forma que todo mundo está lidando com as coisas. Mas nesse livro aqui o recorte é jovem gay, né, então tá muito mais próximo assim de mim. Eu gostei demais. E é isso, eu gostei muito desse livro, me identifiquei com várias dessas histórias, vários desses personagens, eu me vi muito representado aqui. Eu queria parabenizar esse autor, o Tobias Carvalho, porque o que você fez aqui, cara, foi genial. Você capturou toda uma geração em um livro tão curtinho, com histórias tão curtinhas, mas ao mesmo tempo tão profundas, né, e complexas, numa era em que tudo é meio superficial e raso. Você conseguiu fazer um trabalho maravilhoso. Parabéns. Eu recomendo para vocês que estão vendo esse vídeo que leiam esse livro, comprem esse livro. Não tá tão caro assim, R$34 eu acho que eu comprei, vale muito a pena, porque ele é um retrato, né, do nosso tempo. Eu fiquei muito satisfeito, dinheiro bem investido. Era isso que eu tinha para hoje. Eu só passei aqui para recomendar fortemente para vocês esse livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês procurem o livro, procurem essas histórias, me contem aqui se vocês já tinham lido, se vocês já ouviram falar, se vocês querem ler, se vocês já leram alguma coisa parecida. E fiquem ligados aí, porque qualquer hora dessa eu apareço com mais um vídeo pra gente conversar, tá bom? Então, tchau!